Olá pessoal, dando sequência então aqui aos nossos estudos. E hoje eu quero para vocês algumas coisas que estão acontecendo. E estou colocando na minha cabeça prêmio por isso também, por sinalizar essas coisas para vocês, mas é meu dever, é meu chamado, né? Se eu deixar de falar, Deus vai cobrar de mim, né? E se eu falar alguma coisa que não é verdade, Deus vai cobrar de mim também, né? Então vamos lá, quero abarcar aqui 3 temas que são importantes, que vai ser a consciência, nosso estado de consciência, ele está sendo afetado, sabia? Nosso estado de consciência, a maneira com que você pensa, com que você se comporta, com que você sente, está sendo alterado. Não é à toa que o amor tem se esfriado. Existem algumas causas para isso e eu vou te passar também estratégias para você se blindar contra essas questões, tá? Vamos falar também sobre transferência de consciência, assunto interessante, né? Nem tudo está divulgado por aí, tá? E eu vou apresentar para vocês um conteúdo mais completo a esse respeito. E por fim, eu também quero falar um pouco, né, dentro desse escopo aqui, de inconsciente coletivo. Como é que as massas estão sendo preparadas, manipuladas, como é que as mentes estão sendo preparadas para a vinda do anticristo, porque todo mundo vai ter que aceitar o que ele falar. Então vamos lá. Hoje, né, eu vou batizar esse vídeo então aqui primeiro de transferência de consciência. Transferência de consciência, tá bom? A nossa mente, hoje, o nosso cérebro, ele está associado a uma série de fatores. Nosso cérebro é muito complexo. É uma massa acinzentada, né, pequena em relação ao nosso corpo. Então ela tem aproximadamente 1,5 kg de peso. Então, se você transportar isso para um homem de 82 quilos, para arredondar a nossa conta, vai corresponder a cerca de 2% do seu peso. Então, olha como o nosso cérebro é pequeno, mas ele é capaz de fazer tantas coisas. Até hoje, a ciência se debruça a tentar entender como funciona a memória, como é que a memória é arquivada. Porque quando você arquiva uma memória, você não tem apenas uma lembrança vaga de uma imagem, mas é associado à memória textura, profundidade, cheiro, sensações, emoções, uma série de coisas, não é fato? Então a nossa mente ela é capacitada para você ter cognição. Então você tem raciocínio, né? Você se conecta a algo, raciocina, penso, logo existo. Você passa a pensar, passa a refletir e você chega às suas conclusões, né? Tá ligado aos nossos pensamentos, né? Pensamentos esses que podem nascer do coração de Deus, pensamentos esses que podem ser oriundos seu mesmo, das suas experiências, dos seus traumas, da sua vivência, ou pensamentos até mesmo plantados pelo diabo e plantados também por tecnologias que já existem. Presta atenção que eu vou descortinar isso nesse vídeo, tá bom? Nossa mente também ela possui desejos, né? É natural que o ser humano deseje coisas. Não que o seu desejo seja amparado somente por coisas materiais. Existem coisas que realmente o dinheiro não compra, mas nós desejamos ser felizes, né? E a felicidade nem sempre ela está atrelada a sucesso financeiro, a gente vai falar sobre isso. Felicidade é você estar cercado de pessoas que te amam, que te querem bem, a você poder ter a capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, fazer o bem às pessoas. E felicidade também está atrelada em você, no meu caso, eu posso afirmar isso de cátedra, né? De você ter uma família, sabe? De ter pessoas que te amam, que estão do seu lado, amigos verdadeiros e pessoas que estão ao seu lado para somar com você e não para dividir, né? Nosso cérebro também ele armazena linguagens, né? Então você pode aprender não apenas o seu idioma nativo, que é óbvio que você vai aprender, mas você aprende outros idiomas também. Tem gente que é poliglota, fala 7, 8 idiomas, né? E nossos pensamentos também nos colocam como âncora a razão. E aí que está a pegada. A razão muitas vezes bloqueia a sua fé. Eu já falei isso, inclusive no podcast que eu tive recentemente com a minha esposa, do Vilela, no Inteligência Limitada. Eu citei ali uma máxima de Descartes que fala, penso, logo existo. Na verdade, o cristão ele existe quando ele não pensa. O nosso pensamento ele bloqueia a ação da fé. Se Moisés pensasse demais, o mar não ia abrir, não é verdade? Fosse questionar as coisas. Então, existem situações que você tem que dar um passo de fé
sim. Outras não, você tem que ser prudente. Então, no caso do milagre que Jesus fez com Lázaro, ele já cheirava mal, já fazia 4 dias, né? As pessoas estavam titubeando de ter fé, né? E ainda as irmãs de Lázaro chegam para Jesus: Senhor, se tu tivesse chegado antes. A impressão que dá é que Deus chega atrasado em algumas situações, né? Eu recebo muitas mensagens de vocês dizendo: puxa vida, Daniel, eu oro, mas parece que Deus não me escuta, que Deus não me responde. Deus responde sim, Deus escuta sim, aquele que fez os ouvidos ouve, mas tem um tempo certo dele te responder, e às vezes ele vai responder no silêncio. Eu vou ensinar isso para vocês hoje, tá? Então a nossa mente, ela elabora a razão. Não, já cheira mal. E a nossa fé é antagônico a isso. É você acreditar no impossível. Eu também quero abarcar isso nesse conteúdo, tá? E a nossa mente também tem algo chamado de intuição. Você pode chamar de vários fatores. Você pode chamar de premonição, você pode chamar de profecia, de um sinal de Deus, mas ok, vamos colocar aqui como intuição. Você tem intuições, não tem? Quando alguém se aproxima de você com uma intenção do mal, por exemplo, parece que você tem uma intuição, é que essa pessoa está mentindo para mim, essa pessoa está me enganando, essa pessoa é falsa. Ou ao contrário, você tem uma intuição que realmente lhe remete paz, aquela pessoa é do bem, aquela pessoa quer acrescentar, quer somar na sua vida. É claro que nem sempre essa intuição ela funciona, nem sempre o discernimento, como nós estamos mais acostumados a escutar, funciona, né? Porque José, quero reforçar essa lembrança aqui, embora Deus falasse com José através de sonhos, Deus não revelou para ele, através dos sonhos, que os seus algozes seriam seus próprios irmãos. Talvez até se revelasse, José não acreditasse. Moisés também, que viu Deus face a face, né, não teve discernimento para saber que Arão, seu parceiro de trincheira, que foi junto com ele contra Faraó ali, né, para libertar os hebreus do Egito, né, fosse promover uma rebelião contra ele, juntamente com a sua irmã, Miriam. Então, há situações que você tem que passar. Paulo também chega a citar que Demas o desamparou, amando o presente século. Então Demas teve o privilégio de andar com Paulo, a honra de andar com Paulo, uma referência para nós, né? Se não fossem as epístolas paulinas, a Bíblia estaria bastante incompleta em muitos aspectos, né? Então, também no nosso cérebro estão armazenadas memórias. Essas memórias, elas estão permeadas, como eu já falei anteriormente, de texturas. Você lembra textura, cheiros, sensações, emoções, imagens, cores, profundidade. Muitas vezes uma memória traz para você sentimentos, não é? Traz emoções. Então, dependendo, evidentemente, quando eu lembro de alguma coisa, uma situação, um momento legal que eu tive com meu filho, eu dou risada, me divirto, eu lembro aquilo com alegria, né? E é claro, às vezes eu lembro também dos momentos que ele não pôde estar presente na minha vida. E é claro, aquilo remete também a sensações e emoções que remetem à tristeza, tá? Então a ciência até hoje não entende exatamente como as memórias se formam no nosso cérebro. Ainda é um objeto de estudo e ainda é um grande mistério para a ciência, né? O que nós sabemos é que quando nós dormimos, o nosso cérebro entra em atividade, né? Entra numa atividade muito ativa e ele está selecionando as memórias. Então ele vai selecionar as memórias permanentes, que você vai se lembrar, e as memórias que não têm tanta relevância. Então ele arquiva no banco de memória inconsciente. Tecnicamente, falando a grosso modo, né, você armazena cerca de 10% do conteúdo e 90% vai para o inconsciente. Esse é o nosso cérebro, tá? Agora, uma coisa interessante pontuar também é que o nosso cérebro é extremamente bem preparado, Deus sabe o que faz. Ele é equipado de forma tal a selecionar as lembranças que você tem no seu dia a dia que lhe remetem serenidade, tranquilidade e permitam você prosseguir na jornada da vida. Uma mulher que teve um bebê, por exemplo, falam, né, eu não sou mulher, mas falam que as dores de parto são dores horríveis, né? As contrações, e às vezes pode levar horas. Então imagina o sofrimento, não é? Eu já tive cálculo renal uma vez e me disseram que a dor de parto é semelhante ao cálculo renal. Então é uma dor terrível, lancetante, te joga no chão. No entanto, depois que a mulher está com o bebê no colo, toda aquela dor, todo aquele sentimento se dissipa, né? E ela parece que ela sabe que doeu, mas ela não lembra mais a intensidade da dor. Tanto é que a mulher acaba tendo mais outros filhos. Não é regra, mas acaba tendo outros filhos, não é?
Então, eu lembro que teve um filme, fica aqui a dica para vocês, eu vou colocar aqui, chamado Contatos de Quarto Grau. Aconteceu de fato numa cidade do Alasca, o filme tem uma pegada meio documentário. E o fato foi tão curioso que se transformou num objeto de estudo. Vários pesquisadores foram para lá, pegaram os moradores e fizeram testes. O filme mostra cenas reais, inclusive, de hipnose. Hipnotizaram várias pessoas e, através da hipnose, acessaram bancos de memória inconsciente, que a sua mente consciente propositalmente apagou, porque aquilo ali não ia fazer com que você tivesse uma vida saudável, né? Não tivesse uma saúde emocional. Então, muitas coisas vieram à tona e, curioso, todas as pessoas hipnotizadas daquela cidade tiveram as mesmas sensações e lembranças muito parecidas, o que é um tanto quanto curioso. Fica aí a dica para você assistir esse filme aí, tá bom? Então, hoje em dia, a hipnose... Eu citei hipnose nesse caso. Mas a hipnose ela acaba sendo utilizada, inclusive no meio evangélico, né? Numa época, eu lembro que fazia parte do processo de libertação, você usar técnicas de hipnose, que era algo como regressão. Era chamado de oração do ventre. Você regredia até o ventre materno e aí você fazia uma releitura do seu nascimento. Se você foi indesejado, se teve alguma coisa traumática, aquilo fazia uma releitura, fazer uma reanálise e aquilo ali trazia uma ressignificação na sua vida e você se libertava tecnicamente daquele trauma. Claro, aí entramos na multiforme graça de Deus. Deus pode usar isso? Pode, sim, pode usar isso. Deus usou para curar cuspe e lama, né? Tá simples assim. E outras vezes Jesus só falou, levanta e anda, ser curado. Então é a multiforme graça de Deus. Eu não posso dizer que isso não funciona, mas não é regra, é exceção. Né? A regra é, João 8,36, se não me falha a memória, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sem ritual. Né? Paulo não fez ritual, Moisés não fez ritual e etc e tal. Então, em tese, a pessoa acaba fazendo essa releitura do seu nascimento e acaba melhorando. Né? Agora, uma coisa curiosa, que existem experimentos feitos com a mente humana, isso não é novidade não, isso remonta à década de 50, tá? Na época da Guerra Fria já rolava isso também, né? Experimentos eram realizados, dentre eles o terrível MK-Ultra. Tem vídeo no meu canal a respeito do MK-Ultra, tá? Vale a pena você assistir. Vou colocar aqui algumas imagens do MK-Ultra. Eles tentavam destruir a sua mente, né? Antes da prosseguimento, deixa eu abrir um parênteses aqui que eu estava esquecendo. Galera, vocês estão assistindo esse vídeo, lembra de seguir a gente aqui no YouTube, tá? Ative o sininho, compartilhe esse vídeo, dá like. Tudo isso ajuda para que a mensagem da cruz seja expandida entre as nações, tá? Isso não traz mérito para homem, mas eu quero que a mensagem alcance mais pessoas. E quanto mais like você der, ativando o sininho, você vai estar ciente de vídeos novos no canal e se inscreva no canal, tá? Então tudo isso é importante também. Então voltando aqui ao tema. Então a MK-Ultra, né, ela fez testes bizarros, né? E não apenas a Rússia fez o teste com a MK-Ultra, mas a CIA também fez. Os testes da CIA ficaram mais conhecidos, a Rússia é mais fechadinha, né? Da CIA ficaram mais conhecidos. A CIA fez e admitiu que fez décadas depois. Fica a dica para você assistir um filme chamado Unabomber, vou colocar aqui também, Unabomber, né? Que ele foi submetido a experimentos do MK-Ultra. Você vê ele antes e depois dos testes, é outra pessoa, a pessoa fica acabada, destruída mentalmente, né? Então o objetivo era controlar a mente dos inimigos e proteger, né, os seus homens, ou seja, proteger os seus soldados, transformar os seus soldados numa mente mais protegida, mais fortes emocionalmente, imagina, para você suportar os terrores de uma guerra, né? Não ter recaídas, não ter traumas, ou ter menos traumas, e por outro lado, destruir os seus inimigos, né? Esses experimentos chegaram a literalmente enlouquecer pessoas, né? Tais eram a agressividade dos testes. Pessoas tiveram a sua personalidade tirada. Muitos psicotrópicos eram utilizados, eletrochoques, privações de sono, muita coisa feita para destruir a tua mente. Eles faziam uma reprogramação mental.
Para isso, eles tinham que destruir a sua mente, os seus valores, as suas crenças, e o negócio era punk, reprogramava a sua mente. Eu vou dizer para quê. Né? Muitas pessoas do MK Ultra chegaram a ficar em estado vegetativo e nunca mais voltaram ao normal. E eles enganavam muitas vezes familiares daqueles que eram recrutados, dizendo que eles estavam sendo prestigiados, foram eleitos, foram selecionados para participar de um projeto secreto da CIA. Imagina, a família ficava orgulhosa, a pessoa ficava orgulhosa, né? Só que era mentira, né? Eram histórias que remetiam a prestígio, mas não tinha nada de prestígio nisso, né? Então, a família, muitas vezes, também era que cedia, né, o filho para participar dos experimentos, era recompensada financeiramente. Mas não era só voluntários dessa forma, não. Prisioneiros de guerra também eram utilizados e, sem dúvida, Hitler também fez experimentos com a MK Ultra, usando, sim, os judeus como experimentos, né? Muitas coisas a história não fala, mas é notório isso, né? Então eles pegavam também pessoas solitárias, lembra que eu já falei em vídeos anteriores? Pessoas solitárias que a sociedade não daria falta, então eles recrutavam essas pessoas para fazer parte desses projetos, porque se desse alguma coisa errada, ninguém ia dar falta dela, né? Então os terríveis experimentos, o resultado desses experimentos só vieram décadas mais tarde, aí que ficaram sabendo o que faziam no MK Ultra, né? Os resultados foram divulgados não na sua totalidade, mas o pouco que chega até nós já é terrível. É que nem Inquisição. O pouquinho que chegou até nós, do Tribunal do Santo Ofício, já nos deixa arrepiados. Agora imagina o que não tem na Biblioteca do Vaticano, né? Uma coisa eu posso afirmar, eles programavam mentes para executar tarefas específicas, né? Então, mediante um sinal, eles entravam numa hipnose, eles esqueciam daquilo, do trauma que eles passavam, né? Era programado isso, e a partir de um sinal visual ou auditivo, aquilo ali entrava em ignição e a pessoa acabava cumprindo aquilo que ela foi programada, muitas vezes para assassinar desafetos. Eu não descarto a possibilidade do assassinato de alguns dos Kennedys ser feito através do projeto MK Ultra, porque feria interesses da CIA, inclusive, né? Pois é. Então, veja bem, isso nada tem a ver com demônios, tá? Estou colocando aqui ciência, tá? Então, não havia aqui uma influência espiritual. Eles realmente faziam propositalmente, causavam dano no cérebro, tá? Então, você poderia programar alguém para executar pessoas, ou então para matar pessoas e, inclusive, depois se suicidar, para não deixar pista nenhuma. Então, eram utilizados também pessoas programadas para cometerem sequestros, né? Sequestro para favorecer coisas que o satanismo muitas vezes se alimenta, tráfego humano, tráfego de órgãos, para alguns tipos de rituais, para experimentos, né? Então, recapitulando aqui, então, enquanto nós dormimos, a nossa lógica, o nosso raciocínio lógico é desligado e entra em cena o nosso inconsciente. Por isso que você, dormindo, você sonha, e às vezes são sonhos bem realistas, né? Sonhos vívidos, que você tem lembranças assim, parece que realmente você experienciou aquilo. Às vezes você tem saudades de um lugar que você nunca visitou, né? Ou tem lembranças de alguma coisa que você nunca viu, né? Nesse momento, as memórias permanentes, reforço, elas estão se formando. E o nosso cérebro, que considera nocivo, ele vai para o banco de memória inconsciente. Então, se você foi sequestrado, por exemplo, e sofreu um trauma com o sequestro, você lembra do sequestro, mas você não lembra, né, de todos aqueles sentimentos que eclodiram com você através do sequestro, tá? É uma forma de preservação. Eu já falei em outros vídeos que a nossa consciência, ela não está armazenada no nosso cérebro, mas sim numa espécie de HD externo, numa nuvem, como a gente gosta de utilizar hoje na linguagem da informática, né? Por quê? O cérebro ele deteriora, né? Ele fica doente, as células neuronais, quando elas morrem, elas não se regeneram, não é como a unha, como o cabelo, como pele, elas não se regeneram. Morreu, morreu. Então, se alguém, por exemplo, tem uma doença degenerativa, como Alzheimer, né, e tem a sua mente, as suas memórias prejudicadas, quando essa pessoa morre, né, ela vai ter todas as lembranças que ela teve na vida. Eu quero pensar aqui exemplos para dar esteio bíblico. O próprio Jesus, quando ele fica ressurreto, ele não ficou desmemoriado, ele não tinha o cérebro físico dele, mas ele sabia quem ele era, sabia o nome dos discípulos e tudo mais. Não ficou desmemoriado. A parábola que Jesus estabelece
falando de Rico e Lázaro, lembra? Os dois morreram, estão em dimensões diferentes. Um está numa dimensão que nós poderíamos chamar de inferno e o outro está no céu. Eles usam o seio de Abraão, porque era o contexto de época, era mais fácil para os judeus entenderem, né? Mas ambos tinham a memória preservada, eles sabiam exatamente quem eles eram e demonstravam preocupação, inclusive, com seus familiares, né? Então, sim, a memória existe, mas ela não está aqui, ela está fora. O nosso cérebro deteriora, mas a memória não. Então nós temos uma essência divina, né, que você guarda e arquiva uma série de informações fora dessa caixinha aqui, né? Então, interessante pensar nisso, né? A nossa consciência, aquilo que você tem ciência, ela está conectada a tudo ao seu redor. E lembrando, tudo foi feito por Deus. Então, essa é a onipresença de Deus também. Podemos colocar assim, né? Deus está nas flores, Deus está na luz do sol, Deus está na grama, Deus está em cada átomo, em cada molécula nossa, em cada órgão, em cada lembrança, em cada sentido. Deus está em todo lugar, porque Ele fez tudo, né? Então, a luz do sol, o perfume das flores, as brumas de uma manhã, né? Tudo isso faz parte de uma essência divina que está dentro de nós, né? Então, nós podemos chamar também, assim, a nossa consciência, melhor dizendo, vamos definir assim, a nossa consciência é uma espécie de energia, tá? Então, trocando aqui, talvez a palavra não seja até a mais adequada, né? Porque a gente às vezes não tem palavras para verbalizar o mundo espiritual. Mas vamos colocar a mais próxima. A nossa consciência é uma espécie de energia, né? E elas produzem vibrações, né? Vibrações que promovem sentimentos, sensações e resultam na ação, né? Pensamentos, palavras e ações. Então, até mesmo, isso já foi estudado, células mortas produzem som, como se fosse um chiado, produzem som. As estrelas produzem som, é possível ouvir o som das estrelas. Tem até um vídeo no YouTube, eu não sei se é Orquestra de Deus, alguma coisa assim, ou Cante com as Baleias, algum negócio assim, que capturam, né? Assim, uma sinfonia celestial vinda das estrelas. Como tudo produz som, as plantas produzem som, tudo que Deus fez produz som, produz vibrações. Inclusive, cristais produz vibrações e produz sons que nós não escutamos. Nós temos uma limitação auditiva, né? Nós não escutamos ultrassom, assim como nós não enxergamos ultravioleta nem o infravermelho. Nós temos limitações visuais aqui, coisa que no mundo espiritual não vai ter, né? Vale a pena você também assistir uma série minha chamada A Árvore da Vida. Você vai entender melhor sobre essa inteligência vegetal. Cabeça ao assunto, a árvore da vida. Veja também o poder das pedras. Você que tem preconceito com pedra, com incenso. Tinha incenso no tabernáculo, gente. Os sacerdotes usavam pedras, os reis usavam pedras na sua coroa. Era como se protegesse a mente deles para eles tomarem a decisão mais assertiva. As pedras que os sacerdotes utilizavam eram no peitoral, para proteger o seu coração, seus sentimentos, suas emoções. Tem pedras na Jerusalém Celestial. Você segura um jaspe, você está segurando uma pedra que está no céu. Já parou para pensar nisso, né? E se os cristais não emitissem vibrações, não existiria o relógio de quartzo, que emite vibração que dá tamanha precisão. Os egípcios sabiam disso e construíram a pirâmide exatamente de uma maneira para ser uma grande usina elétrica, né? Então vale a pena assistir aí, né? Uma outra coisa, tudo que está alojado no nosso coração, né? O coração é o centro, né? A gente coloca às vezes o coração como sendo assim a alma, né? Aquela pessoa tem um bom coração, né? Aquela pessoa tem um coração rancoroso, ou seja, está ligado à alma, está ligado a uma essência sua, a uma energia que você emite. Você sabia que o coração ele começa a bater antes da formação do cérebro? Muito louco isso, né? Antes do cérebro ser formado, a gente imagina que o cérebro dá comando para tudo, né? Mas antes do cérebro ser formado, o coração já existe, ele bate antes do cérebro ser formado. E uma outra coisa curiosa, já falei em outros vídeos, só quero reforçar, já fizeram experimentos, claro, com animais, né? Pegaram as células cardíacas, né, que iam formar o músculo cardíaco, e misturaram com as células neuronais, né, que iam formar os neurônios do cérebro.
para ver o que acontecia. A célula sabe que ela tem um destino biológico e ela sabe que está no lugar errado. Ela volta e ela se agrupa com as células que vão formar o músculo cardíaco e vice-versa com as células neuronais. Então, Deus faz tudo perfeito, né? Faz tudo perfeito. Cada coisa está no seu devido lugar e você também está no lugar certo, na hora certa, escutando esse vídeo porque Deus tem algo para você nele, tá? Então, o nosso principal centro de energia, ao contrário do que muitas pessoas pensam que é o cérebro, é o coração, né? Sabia que o campo eletromagnético emitido pelo nosso coração, ele pode ser medido a uma distância de 3 metros distante do seu corpo? Olha só que potência que é o coração, né? Então, o coração, ele tem o mesmo campo eletromagnético, que é o mesmo formato do campo eletromagnético que irradia a Terra e também irradia o Sol. É o mesmo campo eletromagnético, né? O coração emana 5.000 vezes, sim, você ouviu bem? 5.000 vezes mais eletromagnetismo do que o cérebro, né? 5.000 vezes, né? Consome 6 vezes mais eletricidade do que o cérebro. As ondas cerebrais das mamães, elas podem entrar em sincronia com os batimentos cardíacos dos bebês. Então as ondas cerebrais entram em sintonia, em simbiose, mesmo quando estão a metros de distância, né? É dele que sai também o conhecido cordão de prata. Foi assim que eu entendi, foi assim que Deus me mostrou. A gente tem aquela ideia, o cordão de prata, que é citado em Eclesiastes, capítulo 12, capítulo 12, de 6 a 7, é citado o cordão de prata, mas não fala a localização do cordão de prata. A gente infere plexo solar, né? Mais ou menos próximo ao umbigo. Mas como o coração é o centro magnético do nosso corpo, por inferência, né? O coração para de bater, você morre, não é verdade? Então, eu creio, né, que esse cordão de prata sai do coração e não do plexo solar. É o que nos liga à vida, né? Seria algo como um azul acinzentado, meio neon, assim, né? Muitos acham que é o plexo solar, mas nesse ponto eu penso diferente, tá? Mesmo que a Bíblia não dá localização. A nossa consciência permite também nós sabermos situações que iriam acontecer antes que elas aconteçam. Parece que elas antecipam o tempo, a nossa consciência, a nossa percepção, a nossa intuição. É como se a energia da nossa mente pudesse capturar o futuro, porque o presente só existe, o tempo, melhor dizendo, só existe aqui na nossa dimensão, porque eles são pautados por parâmetros, rotação, translação da Terra, rotação, né, do Sol e tudo mais. Esses são os parâmetros que a gente calcula o tempo. Um ano aqui é diferente de um ano em Marte, né? Se eu fosse, por exemplo, um marciano, ou se eu fosse um jupiteriano, eu não teria 54 anos, eu seria mais jovem, né? Pois é, tudo depende do ponto de referência, né? Então, por frações de segundos, parece que nós, muitas vezes, sim, viajamos por uma outra dimensão e contemplamos uma centelha do futuro, né? Pois o tempo, lembrando, só existe aqui. Então essa intuição, que você pode chamar de premonição, de profecia, tanto faz. Não importa o rótulo que você dê, importa que o fato existe. Nós temos essa capacidade, todo mundo tem, em maior ou menor grau, todos nós temos. Ou você já não sonhou algo que realmente aconteceu, né? Você teve um sonho e de repente você vê, puxa, eu sonhei com isso, aconteceu. Eu sonhei que, sei lá, tal pessoa ia morrer, a pessoa morreu. Eu sonhei que eu sofri um acidente de carro e aconteceu. Eu sonhei que ia passar na faculdade. Eu nem pensava em fazer uma faculdade, mas agora eu estou na faculdade, passei na faculdade. Então, muitas vezes, você rompe essa membrana e você consegue observar centelhas do futuro, né? Porque você não está preso à razão. A razão bloqueia a nossa ação, né? Quando você está dormindo, você não tem mais a razão, você não tem mais os freios, né? Que muitas vezes a gente pondera com a nossa razão, com a nossa lógica, né? Então a questão é, a fé, ela não depende da sua lógica, a fé é você acreditar no impossível, é isso. Então, você já sentiu também empatia, né, por alguém que você nunca viu, nunca conheceu aquela pessoa, você bateu o olho, você tem empatia, é uma pessoa do bem. Ou você nunca viu alguém,
aquela pessoa tem alguma coisa que não me traz paz, né? Até os animais percebem isso, meus gatos percebem, né? Então existem pessoas que parece que a presença não faz bem. E outras, sim, parece que te enchem de paz e alegria. Você pode chamar isso de intuição, mas você está sentindo a energia daquela pessoa, a energia negativa daquela pessoa, né? É claro que a gente não pode colocar isso como uma máxima cartesiana. Eu já falei, né? Nem sempre o seu discernimento funciona e é a coisa que você tem que passar, né? Eu mesmo já passei por isso também, já confiei em pessoas que me traíram sordidamente e não tive discernimento. Deus permitiu que acontecesse, porque acho que eram coisas que eu tinha que passar, que eu tinha que aprender, eu tinha que entender como é que era, né? Como é que uma passagens que eu li ali, pô, como é que Jó, sendo justo, por que ele foi atacado, né? Eu não entendia. Hoje eu entendo. Hoje posso dizer minhas as palavras de Jó. Meus olhos veem a Deus. Antes eu só conhecia de ouvir falar. Hoje eu entendo as palavras de Paulo. Meu viver é Cristo, a morte é lucro, né? Hoje eu entendo as palavras de Paulo. Nada vai me separar do amor de Deus. Sei passar necessidades, sei viver com um pouco mais. Então a Bíblia hoje salta em relevo para mim. Eu entendo de uma outra maneira porque Deus me proporcionou experiências. Essas experiências mudam a nossa consciência, mudam a nossa concepção, né? Então, agora imagina uma outra coisa. Eu sei que às vezes pode parecer utopia. Eu lembro quando falavam para mim, uma vez alguém me disse, um pastor falou para mim, olha Daniel, você tem um chamado e você vai falar para multidões, vai falar para estádios e pessoas. Eu achei aquilo quase que eu ri por dentro, né? Anos mais tarde, realmente, eu cheguei a falar em estádios, cheguei a falar para mais de 5.000 pessoas, né? E se hoje, a situação que eu vivencio hoje, por exemplo, estou casado com a Dai, tenho uma nova família, né? Se alguém, sei lá, 10 anos atrás dissesse para mim, olha, você vai perder seu filho, a sua esposa vai partir, né? Você vai ser traído, e Deus vai trazer uma nova família para você. E olha, vai ser aquela sua ovelha lá, a Dai, né? E sabe aquela criança que você viu crescer? Pois é, ela vai ser como filha para você. Eu não acreditaria, né? Eu acharia, não, imagina, viajou na maionese, um chá de cogumelo daqueles. Mas aconteceu. Então, existem coisas que você tem que passar e que você tem que experienciar e tem que viver. Então, faz parte da nossa vida, né? Mas, às vezes, aquilo que pode parecer utopia para você pode ser uma realidade. Então, o sonho que você sonha, o sonho que você sonha sozinho, ok. Mas o sonho que você sonha, que é o sonho de Deus para a sua vida, acontece. Eu já tinha desistido da vida, gente. E Deus me trouxe a oportunidade de prosseguir e hoje eu estou cheio de planos, cheio de coisas para fazer, né? Então, trouxe um renovo para mim. Talvez há um ano atrás, se alguém dissesse isso para mim, seria utopia. Mas você tem coisas que você tem que passar, viu? Então, às vezes a gente gesta coisas. Você, por exemplo, é solteiro ou é solteira. E a gente fica correndo. Eu preciso de um homem, preciso casar, tá passando a minha idade fértil, para a mulher no caso. Mas se você aprender a relaxar, né, descansar no Senhor, esperar o tempo dele, o kairos dele, as coisas acontecem. Porque às vezes a gente se precipita, você casa com pessoas que você não conhece, você casa por uma profetada, você casa porque a pessoa é rica, você casa porque é líder de louvor, você casa porque você ficou grávida. Gente, né? Não, Deus não quer isso. O casamento é para ser feliz, é para que você se una à mulher, né? Seja uma só carne. E o que fala? Deixar pai e mãe e una-se a sua mulher. Não more com sogra, morou com sogra roubada, você está lascado. Fica a dica. Existe um filme também, um documentário, eu vou deixar a dica para vocês assistirem, chamado Super-Humano. O invisível se torna visível, que explica melhor sobre a consciência humana, assunto que eu não posso aprofundar aqui. Então fica como complemento, tá? Super-Humano, o invisível se torna visível. Por aqui assiste e vai complementar, tá bom? Então, por exemplo, nesse experimento a pessoa pensa numa cor, né? E é medido em laboratório, tá? E a cor que ela pensa, o equipamento, o programa, o software, ele vai entrar em sintonia, em simbiose com o cérebro daquela pessoa, pelas ondas cerebrais, pela energia que seu cérebro emite, que é uma grande usina elétrica, né? Bioelétrica, né? As nossas sinapses, né? São feitas por descargas bioquímicas no nosso cérebro. Então, pensou em vermelho, a tela fica vermelha. Pensou em amarelo, a tela fica amarela. Quer dizer, não é que o programa
não é um fake, acontece, é fato. Ele leu as suas ondas cerebrais, né? Ele leu as suas ondas cerebrais. Como também é possível você fazer uma leitura se a pessoa está triste, se está deprimida, se está feliz. Isso é possível também fazer em laboratório, tá? Então, você já imaginou, voltar aqui, você já imaginou, por exemplo, um lugar que você nunca esteve, mas você sabe os detalhes daquele lugar. Você conhece aquele lugar, porque a sua consciência conhece tudo. A sua consciência, ela vai muito além, ela atravessa camadas sensoriais que não são das nossas, especialmente quando você dorme. Aí você sonhou com um lugar e de repente um dia você está naquele lugar, você tem aquela sensação de déjà vu, eu já estive aqui. Sim, você já esteve lá. A sua consciência conhece aquilo. Não que você fez um desdobramento, tá? Não que você saiu do corpo, mas a sua consciência consegue perceber uma plenitude que nós não percebemos. É como as cores, né? Você não enxerga todas as cores, não escuta todos os tipos de sons. Tá cheio de som aqui, eu não tô ouvindo, e nem você, né? Mas tá cheio de som, tá cheio de ondas de rádio passando por aqui. A gente não enxerga, mas elas estão passando. Então, a nossa consciência não se limita às fronteiras do nosso corpo, né? Então existem registros nas escrituras, por exemplo, de pessoas que foram transladadas, né? Não tem? De pessoas que saíram de um lugar e foram parar em outro. Como é que você explica isso à luz da ciência? Não tem, né? Não tem, né? Como arrebatado, como Enoque, como Elias, né? Não tem. Agora, transladado é mais louco ainda, né? Assiste uma série minha também, chamada Espadas e Fogo, eu falo um pouco sobre isso, tá? Então a nossa razão, a nossa lógica, somada muitas vezes às nossas distrações do dia a dia, porque o dia a dia nos distrai, né? Faz com que você não tenha tempo para você mesmo, para ouvir o silêncio, ele nos limita. Todo mundo, todo ser humano, ele busca felicidade, não é? Então, é uma coisa que parece que está dentro de nós. Nós desejamos ser felizes, nada errado com isso. Jesus falou muitas vezes, tem bom ânimo, né? Então, muitas vezes, as respostas para as suas perguntas, eu sei que você está cheio de perguntas, eu recebo muitas, infelizmente eu não posso responder todas, eu não tenho tempo para isso. Mas sabe que a resposta está dentro de você? Antes de você formular a pergunta, Deus já sabe a resposta, Ele já te deu a resposta. Só que você não fica quieto, você não escuta Deus falar, você só fala. Você não para ouvir. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, né? Então, às vezes nós temos medo também de tomar decisões, não tem? Muitas vezes eu tive medo de tomar decisões na minha vida, eu tinha medo do impacto que aquilo poderia causar, negativo ou positivo, então eu orava muito, buscava Deus para ter certeza, buscava conselho, né? Mas parece que isso também se torna um bloqueio, porque você às vezes não ouve a voz de Deus, você quer ouvir a voz de uma pessoa que diga aquilo que você quer ouvir. Quantas pessoas me pedem conselhos? Eu dou conselho, eu oro, busco Deus, dou conselho, e a pessoa não era bem isso que eu queria ouvir, não. E cai fora. E vai buscar doutores conforme as suas concupiscências, conforme os seus desejos, conforme está escrito na Bíblia, né? Então, veja bem, se você se preocupar demais com o amanhã, eu já falei sobre isso, mas vale reforçar, você não vive hoje. É uma coisa que eu aprendi. A vida é muito volátil, a vida passa rápido, a vida é curta para ser pequena, né? Então viva hoje, para de pensar no amanhã, sabe? Você não sabe do amanhã, vive hoje, dá o melhor hoje, né? Então, por outro lado, tem o outro extremo da coisa aqui. Se você viveu hoje como se não houvesse o amanhã, ou seja, não tem consequência nenhuma, eu posso fazer o que eu quiser, os meios justificam os fins, e agir assim, onde lamentavelmente muitos líderes espirituais agem, eles agem de uma maneira que parece que não temem a Deus. Deus é bom, é justo, mas Deus não é bobo. E Deus é justo, né? Então você vai colher consequências, é evidente que vai, né? Então eu percebo que muitas pessoas, né? Muitos de vocês, e eu já passei por isso e às vezes passo também, nós somos humanos, a gente fica abatido. O abatimento faz parte, né? Abatido sim, derrotado não, tá? Mas eu vejo que as pessoas abatidas, em vez de sinalizarem e mostrarem a sua humanidade, porque hoje o mundo parece que dita regras para nós, né? E você, para ser aceito no grupo, você aceita as regras que o mundo dá. Jesus, ele quebrou esses paradigmas, o nosso Consolador chorou, ele não segurou as lágrimas, não, se eu chorar eu sou Deus, eu não posso dizer isso. Jesus na cruz chegou a dizer,
Pai, né, por que me abandonaste? Como é que Jesus fala isso, né? Como é que pode Jesus dizer uma coisa dessa? De chegar lá no Getsemane orando, transpirando sangue, vasos capilares rompidos, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade, não a minha. Parece, poxa vida, nós passamos por isso também, tá? Então, nós muitas vezes queremos ter um padrão do mundo. Eu vejo pessoas que escrevem para mim profundamente abatidas, que muitas vezes têm ideações suicidas. Aí eu entro no perfil daquela pessoa, a pessoa está feliz, está rindo, está brindando, está lá, alegre, usando máscaras. E aí você vê isso e você acha que está todo mundo feliz, mas não é. As pessoas têm momentos de abatimento, todos nós temos, tá? Eu sangro, eu choro, eu me decepciono, eu fico triste também. Então, assim, eu procuro ser o mais sincero possível e mostrar para vocês que eu também erro, viu? Que eu também choro, que eu também fico abatido. Eu não posso vender uma imagem triunfalista, porque Jesus não fez isso. Paulo não fez. Paulo diz, eu estou abatido. Paulo falou, passei necessidade, né? Então ele não coloca um padrão assim, poxa, eu me converti, fui de bom para melhor. Não, as coisas pioram. Mas pioram sim, pioraram para Paulo. Pioraram quando Jesus começa a anunciar o evangelho do amor, começa a falar a verdade no sistema culturado pela mentira, as coisas pioram. Mas Deus não te livra do deserto, mas Ele te dá força para atravessar o deserto, né? Então mostrar a sua fraqueza, meu irmão, minha irmã, não te desqualifica, viu? Né? Você está sendo sincero, está vivendo a verdade. Se você fala da mentira e você segue a verdade, porque Jesus é a verdade, como é que Deus vai te abençoar? Né? Então, como é que... sei lá, não estou dizendo para você choramingar e ficar, ó vida, ó azar, mas mostrar que você é humano. Sim, eu estou vivendo um momento de tristeza. Qual o problema? Né? Não problema nenhum. Muitas pessoas vão fazer empatia com você e vão entender. Às vezes você é um líder, né? E o líder parece que não, ele não pode ficar doente, ele não passa problema financeiro, não tem problema familiar, não tem nenhum problema. Tem problema, tem. E joga embaixo do tapete. É muito melhor ser sincero, viu? Porque as pessoas vão olhar, se ele passa por problema, ele luta, ele consegue, eu também consigo. Porque o Espírito Santo que está nele, habita em mim também. Simples assim, não é? Então, quando você vive uma mentira, tá? Você finge estar feliz, mas você não está, você emite uma energia negativa, né? E essa energia negativa... acaba atraindo coisas negativas para você, as coisas vão ficar piores. Seja honesto consigo mesmo, tá? Por isso que Jesus sempre dizia, tem de bom ânimo, né? Não quer dizer para você ser um bobo da corte, ficar rindo no meio de uma desgraça, mas assim, ter esperança, ter bom ânimo na esperança. Sabe que fizeram uma experiência com freiras, eu já falei sobre isso, porque eles têm o mesmo padrão de vida, as freiras, né? As freiras mais melancólicas, elas vivem menos do que as freiras mais alegres e elas são mais acometidas por doenças, porque o nosso biocampo, né, fica afetado, a nossa energia fica afetada e você atrai coisas ruins, baixa inclusive seu sistema imunológico, né? Então, meu irmão, minha irmã, tá ruim, tá difícil a situação? Sei, tá para muita gente, para mim muitas vezes, mas olha, joga a rede de novo. Eu joguei. E olha, pesquei uma sereia, né? Então joga a rede outra vez, move a pedra da incredulidade, né? Se Moisés pensasse demais, o mar não ia abrir. Então simplesmente acredite, né? Faça. Deus está em você. Acredita nisso. Deus está em cada célula, cada molécula, cada átomo, né? Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Existe uma força que está dentro de você, que você desconhece, que o mundo diz que você não tem, mas você tem. Às vezes a gente acha que somente a oração do pastor tem efeito, mas a Bíblia diz que muito pode o justo na sua súplica. Não está dizendo o líder, mas o justo. Se você é um homem justo, uma mulher justa, procura fazer as coisas de Deus, procura seguir os preceitos cristãos, você é um justo. E a sua oração tem efeito, sua oração tem poder, viu? Então existe sim uma força espiritual, Deus, o Espírito Santo, que nos guia, né? Então, meu irmão, minha irmã, acredite nos seus sonhos, por mais distantes que eles pareçam, acredite. Quando eu pensei em escrever Filho do Fogo, eu virei chacota de muita gente. Muitas pessoas acharam que era ridículo aquilo, que imagina escrever um livro, vai ficar grosso, não vai vender, pentagrama na capa, vende, e vende até hoje, graças a Deus. E agora estou com a Editora Arcádia, estou muito feliz, fazendo um trabalho excelente, viu gente? Fica a dica aí, compra os livros pela Editora Arcádia, ao acabamento tá singular. Então creia nos seus sonhos, acredite na sua intuição.
Sabe, muitas vezes eu desacreditei na minha intuição. Eu paguei caramente por isso. Sabe aquele tipo de pessoa que você ela fala uma coisa com os lábios, mas os olhos dizem outra coisa, as atitudes dizem outra coisa, e você tem aquela intuição, acho que essa pessoa não me quer bem, acho que essa pessoa quer me fazer o mal, acho que essa pessoa não é boa, mas aí você acha, é coisa da minha cabeça, eu estou julgando, né? Siga a sua intuição, tá? Siga, porque normalmente você estará certo, você estará certa, né? Não relativize, aprenda isso. Eu estou aprendendo a não relativizar mais e realmente a seguir as intuições que Deus me dá. Eu sei, nós temos medo de magoar as pessoas. Eu te entendo, eu também sou assim. Muitas vezes nós dizemos sim, né? Quando você na verdade quer dizer um não, não é isso? Você quer agradar as pessoas. O curioso é que as pessoas parecem que não pensam nisso, né? As pessoas quando têm que te dizer um não, dizem não. Quando as pessoas têm que virar a cara para você, elas viram. Quando elas querem fazer bico, elas fazem bico. Elas não estão preocupadas se você vai ficar triste com aquilo, magoado com aquilo, não é verdade? Então não que você tenha que devolver o mal com o mal, mas você tem que simplesmente aprender a dizer não, né? Isso é um desafio para mim, viu? É um desafio. Eu tenho muita dificuldade de dizer não e eu tô aprendendo, tá? Tô aprendendo. O curioso, né, é que a maioria das pessoas, né, parece que não se preocupa muito com você, né? A maioria, não estou dizendo todos, claro, tem raros e honrosos, porque quem serve a Deus, quem tem um chamado ministerial, e eu posso dizer de cátedra, não vai ter muita gente ao seu lado. Davi tinha Jonatas, Elias tinha Eliseu, né? Paulo tinha Barnabé, né? Então não vai ter multidões, ou seja, Jesus só teve 12, mas tinha os 3 mais próximos, né? Então muitas pessoas vão te dizer não, sim, vão te enganar, vão te roubar, e porque você não seguiu a sua intuição. Deus te avisou, como me avisou muitas vezes, de maneiras indiretas, não falou no sonho, mas eu intuía, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Hoje eu presto um pouco mais de atenção. Você sabe que o corpo fala, né? Então, quando a pessoa fala uma coisa, mas a expressão corporal dela é outra, ela te olha com inveja, ela te mede, ela começa a ter inveja de você. Você comprou um carro novo, pô, você está com um carro novo, né? Ah, que legal, né? Mas não está feliz com você. Siga a sua intuição, se afaste de gente. Só existem 2 tipos de pessoas no mundo. Digo e repito, os bons e os maus. Alice aos bons e se afaste dos maus, né? Então, não busque também a aprovação das pessoas, é um outro erro que a gente comete. Isso eu estou falando da nossa consciência. A nossa consciência precisa de aprovação, né? A gente quer ser aceito, quer fazer parte de um grupo. Não busque a aprovação das pessoas, não faça aquilo que as pessoas querem que você faça. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Aí você vai ser recompensado e você vai ter a paz que transcende o entendimento. Porque se eu fizesse o que as pessoas... Imagina... Se coloca no meu lugar. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei em vídeo nenhum. Quando eu fazia parte do sistema religioso contaminado, eu fui perceber que estava contaminado depois, né? Porque eu fui ensinado, né, daquele jeito, e depois eu fui estudar e vi que aquilo estava errado, apresentei para a minha liderança, está errado. Eles disseram, sim, está errado mesmo, a gente não pode ensinar isso para o povo. Vai ensinar dízimo, povo, vai falar de apóstolo para o povo, vai falar... Não pode, maldição hereditária dá tanto dinheiro para a gente, não pode falar essas coisas, né? Então eu fiquei muito desapontado, eu rompi com o sistema, parei de ir em congressos, parei de ministrar seminários pelo Brasil, né? Faço os vídeos gratuitamente para você pela internet. Eu ganhava muito mais fazendo seminário, lógico, ganhava, né? A igreja bilhetava, eu ganhava uma parte daquilo, tinha as ofertas, vendia livro e tal. Então, você tem que entender uma coisa, que não busca aprovação, busca aprovação de Deus. Isso que vai trazer paz para a sua vida, né? Isso que trouxe paz para a minha vida também. Então, quando eu rompi com o sistema, para pensar, eu não deveria estar dependendo do sistema, porque não era esse sistema que poderia me dar dinheiro, né? Assim, eu não poderia estar fazendo seminários para 30 mil, para 30 mil nunca falei, para 5 mil pessoas, para 3 mil pessoas, e ganhar muito dinheiro com esses seminários, vender muitos livros com esses seminários. Era só falar aquilo que o povo quer, era só entrar para a máfia gospel, era só aceitar o título de apóstolo, é só um título e tudo bem. Não está no meu
meu coração, eu entendo, né? Era só falar de dízimo e pronto, eu vendia toalha ungida. Sabe, não seria mais lógico eu entrar para a máfia do que brigar, né, justamente com a igreja? Jesus brigou com a igreja, né? Brigou com os fariseus, né, que eram os líderes eclesiásticos majoritários, chutou a mesa dos cambistas, né? Então, eu fiz isso, mas olha só, eu tinha família, gente, eu tinha filho, eu tinha que pôr comida em casa, eu tinha contas para pagar. E quando eu rompi com o sistema, eu não pensei em nada disso. Eu não pensei, eu vou agradar a eles, vai me faltar dinheiro. Faltou. Durante um período faltou, mas Deus sempre supriu o essencial. Então não seria mais lógico eu continuar no sistema, né? Para ganhar dinheiro, para garantir o meu sustento, para vender mais livros, talvez, para ter mais projeção, para ser mais famoso, para ter mais dinheiro, porque a maior parte dos líderes espirituais, você sabe, tem fazenda, tem jatinho, tem casa própria, eu moro de aluguel, tem um carro, 5 gatos, né, aqui e 2 calopsitas agora, né, então, não seria mais fácil? Você acha que foi fácil isso? Eu tive que romper com lideranças espirituais minhas, romper com lideranças, né? Lideranças que muitas vezes me roubaram, lideranças que me enganaram, lideranças que me apontaram o caminho errado, sabe? Não foi fácil isso, assim, eu sofri consequências com isso, né? Então, seria muito mais fácil eu estar aliado ao sistema, né? Mas não, é melhor agradar a Deus, acima de todas as coisas. Essa é a minha escolha, né? E eu oro e vigio todos os dias para que não entre soberba no meu coração, falo com humildade diante de você, para que eu não me torne um medíocre profissional da fé, para que venha o sustento a cada dia, cada manhã, né? A gente ganhou a festa, né? Vocês sabem aí da Simone, né, festa de casamento que eu não estava nem pensando em ter, né? Então eu casei com a Dai no cartório, pedimos a bênção de Deus, mas não estava pensando em ter festa. A Simone ofereceu, alguns patrocínios vieram, em permuta, né, por divulgação, mas algumas coisas não entraram no patrocínio, então eu estou pagando do meu bolso, né? Algumas ovelhas minhas fizeram uma vaquinha, pensando em me dar uma lua de mel. Só que assim, lua de mel eu faço em outro momento, mas agora, né, eu preciso investir no casamento, vai ser uma coisa legal. Então, eu não estou preocupado, sabe? Vou gastar o dinheiro, gasto, acabou, né? Deus proverá e fim, ponto final. E Deus, assim, eu conheci a Simone do balão mágico, né? E Deus usou justamente ela e o marido dela para nos abençoar. Às vezes Deus usa pessoas que você nem conhece, né? Direito para te abençoar. E às vezes pessoas tão próximas de você fazem de tudo para ver o teu mal, né? Pois é. Então, sabe que não tente agradar as pessoas, porque as pessoas nunca vão estar saciadas. Eu posso responder, parar e ficar o dia inteiro respondendo mensagem na minha caixa de mensagem, que vem um monte por dia, e ainda vai ter gente dizendo, poxa, Daniel, você não me responde, você é um profissional da fé, você não me deu atenção, porque é humanamente impossível, né? Então, acredite mais em você, viu? Você tem valor, não dependa da aprovação das pessoas. Deus, ele cuida de você. Sabe, a minha autoestima, sendo muito sincero diante de vocês, ela nunca foi muito alta, não. Minha autoestima sempre foi muito baixa. Desde pequeno eu escutei que era a ovelha negra da família. Enfim, fui muito desprezado pela própria igreja mesmo, né? Enfim, perseguido pelo satanismo. Então eu tinha ainda tem um pouquinho, né? A autoestima meio baixa. A ideia que eu tinha é que eu não merecia nada, eu não sou merecedor de nada. Eu aceitei o chamado e chamado é uma coisa que você aceita, não é profissão. Então eu via Paulo não tirava férias. Paulo vivia de ofertas voluntárias, é assim que tem que ser. Eu nunca pensei em comprar nada para mim, eu não tenho casa própria, eu poderia ter tido, mas sempre que sobrava recursos, eu ajudava famílias, eu ajudava vidas, eu investia em pessoas, né? Paguei cursos profissionalizantes para pessoas, paguei convênio médico para outros, né? Fiz compra de mercado, montei lojinha para pessoas, né? Enfim, abençoava, né? Então eu nunca me senti digno de guardar, de ter algo para mim. Até hoje, sabe? Se eu tiver que comprar um tênis para mim, gente, o tênis tem que furar, né? Eu tenho alguns pares de tênis aí, acho que eu tenho 3, né? Mas assim teria que furar para eu rasgar, para rasgar o tênis para usar. A calça também, a calça tem que estourar a calça para usar, né? Então essa camiseta aqui eu tenho há anos, acho que ela tá até meio curta para mim, né? Então eu nunca me achei
achei, assim, sinceramente, merecedor de nada, né? Eu simplesmente quero agradar a Deus. Esse é o maior temor que eu tenho, né, de Deus. De Deus hoje é o temor de desagradar a Deus, de magoar o coração do Pai. Então, mas Deus, pela sua graça, né, Ele tem me dado amigos de verdade, até pessoas que nem me conhecem e estendem a mão e me abençoam, né? Como muitas vezes pessoas que eu mal conheci, fui sensibilizado por Deus e abençoei também. É assim que a gente faz a corrente do bem. E é saber que eu sou amado pela minha família é uma coisa muito especial. Claro, eu sentia muito amor, sim, do meu filho, do Micael, da minha esposa, da Isabela, né? E hoje eu estou revivendo isso, esse amor da minha esposa por mim, das crianças que me consideram como pai, né? E eu os considero como filho. Então isso tem muito legal tudo isso, né? Então eu sei que a minha família lá no céu e a minha família aqui na terra me ama. E sei que Deus me ama, eu sei que tem amigos que me amam. Não vão ser muitos não, viu? Mas esses vão ser leais, né? Então não deixa que nada te separe do amor de Deus, gente. Quando você vibra na sintonia do amor, você atrai amor, né? Em todas as suas camadas se atrai situações, como a festa que a gente ganhou, né? Imagina, roupa sob medida, eu nunca ganhei isso na minha vida, gente, né? Pessoas se aproximam de você para te ajudar, ganha as facetas no dente, harmonização facial, espontaneamente, eu não pedi nada, Deus foi dando, né? Você é preenchido por sentimentos de acolhimento, de paz, de segurança, que vem de Deus, sim, mas Deus também usa pessoas para isso. Pessoas, às vezes, que vêm perto de mim simplesmente para me dar um abraço. E é só aquilo que eu preciso naquele momento, né? A sabedoria humana é loucura. E é verdade, é loucura mesmo. Está em 1 Coríntios 13:16. Então, quanto preconceito entrou em nosso meio? Quer ver um exemplo? Está havendo um envenenamento do amor. O amor, Jesus é a forma majoritária, a expressão maior do amor. Deus é amor, né? Mas você, mesmo sendo cristão, né, você julga as pessoas, não é? Você sendo cristão, tem gente que me julga, falando, Daniel, como é que você, sendo cristão, você tem amizade com um muçulmano? Tem um sheik muçulmano, o sheik Rodrigo, eu adoro ele, uma pessoa super do bem, né? Não sou contra ele, não sou contra espírito. Eu conheci o Eduardo Sabag, fui co-hoster, né, do Flow, junto com o Igor, e foi muito legal conhecê-lo. Eu tenho amigos budistas, né? Então, de quem que você segue ordens, né? Você segue ordens de Deus ou dos homens? Não é amar as pessoas, não é fazer a diferença, não é julgar. A gente não está aqui para julgar ninguém. Jesus amou a todos e morreu por todos nós, sem exceção. Jesus se sentava com pecadores, né? Ou seja, completamente antagônico da sociedade. Né? Então, que modelo é que você está se espelhando? Você busca poder, que o mundo quer isso, né? O mundo o mundo te oferece isso, né? Poder, status. Você vai na igreja porque você quer milagres, porque você quer dinheiro, porque você quer fama, você quer o microfone. Ai, como o microfone mexe com as pessoas, né? Então, te ensinaram que ser bem-sucedido, uma pessoa bem-sucedida, é aquela que se veste bem, é aquela que usa roupas de marca, né? É aquele empresário de sucesso, é isso, inclusive nas igrejas falam isso, né? É ser bonitão ou bonitona, né? Sendo que, no meu ver, sabe, a beleza não tem forma, né? Acho que existem pessoas lindas e que saem do padrão de beleza do mundo, mesmo porque esse padrão é muito relativo. Antigamente as mulheres mais gordinhas eram lindas, você vê as pinturas e tudo mais, né? Os muçulmanos gostam das mais cheinhas também, porque diz que enche a cama. Então a beleza não tem forma, gente. A gente ficar nesses padrões que vão mudando com o tempo. Beleza não tem forma. Acho que é o amor que vale mais, né? E tem gente tão bonita e tão podre por dentro, tão feia por dentro, né? Então, sinônimo de sucesso, de êxito na vida, que Deus te abençoando, é você ter um bom carro, é você ter uma casa ampla e própria, é você ter viajado por vários países, é ter uma boa formação acadêmica. Esses são os valores que você persegue, não é? Nos ensinaram assim. Mas Jesus, Paulo, Elias, Moisés, não foi isso que eles nos ensinaram, não. As pessoas hoje em dia que têm compaixão, presta atenção, as pessoas que têm compaixão,
Amor, fé, bondade, generosidade ajudam o próximo, são leais, são honestas, têm compromisso com a verdade. Essas muitas vezes são excluídas da sociedade, não é verdade? Porque não veste uma roupa de marca. Quantas vezes você entra no restaurante? Às vezes até eu tenho dinheiro, né, para comer naquele restaurante. Às vezes eu entro, eu vou de bermuda, ou de repente estou com uma calça de moletom, uma camisa meio detonada. Você vê que as pessoas te olham meio estranho, né? Quer dizer, te julgam pela aparência, né? João Batista era um cara estranho também, né? Pelo de camelo, cinto de couro, vivia no deserto, comia gafanhoto com mel, né? Então nossos valores foram muito corrompidos. Onde é que foi que nós nos perdemos? Onde foi que você se perdeu? Onde foi parar aquela inocência que você tinha quando era criança? Já parou para pensar? Onde está aquela sua pureza infantil, né? Que você se alegrava com tão pouca coisa. Quantas vezes você dá presente para uma criança e a criança brinca com a caixa, não é? Né? Ria fácil, trazia alegria para todo mundo que estava à volta. O que fizeram com você? Em que momento da sua vida se você foi contaminado, o seu amor foi contaminado? Eu sei que pessoas enganadas muitas vezes enganam. Parece que você repete o padrão, né? Pessoas traídas acabam traindo, pessoas chatas chateiam, pessoas depreciadas depreciam, né? Mas você pode mudar isso, você pode mudar essa corrente. Basta você mudar os seus pensamentos, de novo, a sua consciência, reprogramar a sua consciência. Paulo jamais abandonou a fé, mesmo passando por tantos tormentos. E nem Jó, né? Que ele nada fez, mas olha, ele teve uma experiência incrível com Deus. E Deus está em você, Deus está em mim. Então, confie na sua intuição, saiba dizer não, persiga os seus sonhos. Assim você terá algo chamado mente de Cristo. Sabe o que é isso? Está em 2 Coríntios 2,16. Isso vai te proteger, sua consciência. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou seja, você conhece a mente de Deus para dar pitaco no que Deus está fazendo? Deus, como é que você vai perdoar, né, o budista? Como é que você não vai mandar para o inferno o homoafetivo? Às vezes a gente não pensa assim, que pensamento medíocre, né? A gente quer dar orientação para Deus, queremos ser deuses, né? Então, não, aí continua. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E qual era a mente de Cristo? Jesus quebrou os paradigmas, Jesus não tinha preconceito, ele falou com a samaritana, ele tocou os leprosos, ele fez tudo, sentava-se com pecadores, ele fez tudo que a sociedade da época repudiava. Ele quebrou paradigmas, defendeu a mulher adúltera. Já pensou nisso? Então, como é que nós não pensamos como ele? Já parou para pensar? Por que a Bíblia ensina isso e você não pensa como Cristo? Você deprecia as pessoas, você condena as pessoas. Quem te ensinou isso? Você segue a Deus ou a homens, né? O que contaminou a sua essência? O que contaminou a sua mente, a sua consciência? Doutrinas humanas e doutrina de demônios, infiltradas em nosso meio, né? Muitas vezes dizem que você não pode fazer coisas, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não merece. Mas nós somos merecedores, nós somos mais que vencedores, desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Aí as bênçãos te seguem. Eu tenho sentido isso na minha vida. As bênçãos seguem mesmo. Vou dar uma dica para vocês. Faça o seguinte exercício. Separe um momento seu do dia ou da noite, tanto faz, mas tem que ser um momento de silêncio absoluto de você e Deus, você com você mesmo. Fica apenas em silêncio, não fala nada, não ponha música, não ponha nada, silêncio absoluto, ou escute o silêncio, tá? Apenas ouça o silêncio por 5 minutos. A tendência é que esse tempo dilate um pouquinho com o tempo, tá? Procura fazer isso de forma contínua, não faça uma vez por semana, faça todos os dias por pelo menos 40 dias. Olha, se você não conseguir separar 5 minutos por dia, misericórdia, a situação tá feia para você, né? Então, 5 minutinhos por dia, separa um cantinho e fica em silêncio absoluto. Silêncio, não fala nada. E nesse silêncio, eu garanto para você, você vai encontrar respostas que estão dentro de você, porque o Espírito de Deus habita em você e habita em mim. Ele vai te dar resposta, vai te dar direção, vai te dar paz, vai dizer o que você tem que fazer, vai te proteger, vai te blindar, porque você tem mente de Cristo. Hein? Lembrou? Você tem mente de Cristo. Seus medos vão ser dissipados, né? E
Depois, eu quero que você me escreva, depois desses 40 dias, me conta como foi. E eu quero colocar alguns depoimentos para incentivar outras pessoas a fazerem a mesma coisa, né? Então você vai provar uma essência divina que existe em nós, porque às vezes as distrações do nosso meio turvam a nossa mente e contaminam a nossa consciência, né? Que habita em todos nós. Afinal, nós não somos um com Ele. Para ser um com Ele, você tem que ouvir a voz de Deus lá no seu interior, no meio do silêncio. Essa é a dica que eu quero dar para você que tenha essa questão de uma consciência plena, tá? Então esse vídeo está falando sobre consciência plena em Cristo, consciência plena em Cristo, ok? É isso o recadinho que eu tinha para vocês. Que Deus te abençoe e te guarde. Beijão no seu coração. Lembra de seguir a gente no canal, me segue nas redes sociais, no Instagram, danielmastral.oficial. Entra no meu portal, www.danielmastral.com.br. Baixa gratuitamente o Diário do Micael, Apostila de Kung Fu. Você vai saber mais a respeito dos nossos livros. Visita o site da Editora Arcádia. Enfim, acompanhe os nossos podcasts e esteja junto com a gente nessa trincheira de fé, viu? Que Deus te abençoe e te guarde. Ore pela gente e invista nessa trincheira. Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem.